A história começa com uma garota alimentando um garoto e imediatamente surge a pergunta: será que eles são um casal? O garoto, claramente desconfortável, tenta evitar comer e a garota, com um olhar ao mesmo tempo provocante e ameaçador, pressiona-o sobre porque ele está fugindo. Sua resposta é uma afirmação sem convicção de que casais agem assim, mas ele rapidamente esclarece que eles não são um casal, pelo menos não ainda. A garota, com um sorriso malicioso, zomba dele, dizendo que eles são apenas amigos. Após uma breve pausa, o garoto esclarece ainda mais, explicando que comer juntos é geralmente um sinal de que estão se dando bem, mas a garota o surpreende ao tirar um bait caseiro. O garoto percebe as implicações. Compartilhar uma refeição caseira é algo que casais fazem. A pergunta permanece: o que eles são, então? Amigos, amantes, algo completamente diferente? A narrativa então salta para uma celebração elegante, com um casal brindando com taças de vinho. A mulher está claramente encantada com o ambiente sofisticado e agradece ao homem, Saí, que é na verdade o protagonista. Eles estão celebrando um aniversário, um momento que ela acredita ser muito especial. Para ser verdade, especialmente na sua idade, Seiya assegura a ela que a idade é irrelevante e, num súbito surto de emoção, declara seu amor por ela. Justo, quando está prestes a assinar o certificado de casamento, ele pausa repentinamente, lembrando-se de uma emergência que o chama. A mulher, entendendo seu papel, permite que ele vá embora, mas lembra de levar o documento com ele. No entanto, assim que Seiya está sozinho, ele esmaga seu telefone e rasga o certificado, frustrado consigo mesmo. Seu senso de alívio é de curta duração quando ele ouve uma voz congratulatória atrás dele. Seiya se vira e encontra seu superior, Taka, que o elogia por seu sucesso em dar um golpe. Seiya, um pouco nervoso, pede a Taka que não o surpreenda. Taka rapidamente muda a conversa para outro trabalho, ordens da organização para a qual eles trabalham, e eles precisam de Seiya para mais uma missão. Seiya reluta, mas concorda, esperançoso de que isso seja realmente sua última tarefa. Taka apresenta o alvo, uma mulher, chamada Ren Kerazuma. No entanto, o choque vem quando Seiya descobre que Kerazuma é uma oficial. Taka explica que Kerazuma tem interferido nas operações deles e a organização precisa dela fora do caminho antes de um grande negócio amanhã à noite. Sadishi, claramente abalado, tenta argumentar, mas é interrompido por Taka, que lembra ele das consequências do fracasso. A tensão aumenta à medida que Seishi chega ao departamento de polícia, sabendo muito bem o perigo em que está se metendo. Ele está se preparando mentalmente para o inferno, apenas para ser corrigido por uma voz. Isso não é o Distrito 1 do inferno, mas o Distrito 3. Ao se virar, ele cruza olhares com Kerazuma, cujo olhar afiado corta através dele como uma faca. Ela puxa sua arma e a aponta para ele, deixando claro que não gosta de estranhos. Seishi, agora, em pânico por dentro, se pergunta se seu registro criminal vai arruinar tudo. Kerazuma, ainda desconfiada, não perde um segundo, questionando se ele é realmente apenas um cidadão comum. Enquanto isso, Seishi tenta manter a compostura de forma desconfortável, gaguejando que está apenas perdido. Kerazuma não acredita nele por um segundo e ordena que ele para entrar no escritório. A cena muda para uma sala de interrogatório onde Seishi, jogando junto, agradece a Kerazuma pela papelada que ela lhe entrega para preencher. Enquanto ele preenche o formulário de forma desconfortável, ele pergunta sobre o banco de dados da polícia que ela mencionou, elogiando suas habilidades, embora ela pareça completamente desinteressada. Ela aponta um erro que ele cometeu no formulário, algo que Seishi rapidamente se desculpa. Sua mente está correndo enquanto ele tenta descobrir seu próximo passo. Na parte de trás de sua cabeça, ele está calculando mentalmente todos os cenários possíveis. Afinal, ele pode ter acabado de entrar em uma das situações mais perigosas de sua carreira e não há como voltar atrás agora. É uma dança de inteligência e tensão, e Seishi sabe que precisará manter a calma se quiser sair vivo. A rigorosa policial não tem experiência com romance e nunca esteve em um relacionamento. Enquanto isso, Seishi, um artista da fraude, sabe que entender seu inimigo é o primeiro passo para o sucesso. Ele também nota que ela tem um instinto incomumente aguçado para o crime, o que significa que ela está sempre em alerta máximo. No entanto, agora, ela parece focada apenas no relatório de item perdido que ele apresentou,
ou seja, ela está agindo puramente por procedimento e assim que o item perdido for encontrado, ela o contatará. Seishi pensa que se ele pode manter a atenção dela ocupada, ela não terá tempo para se concentrar nele. Seu método escolhido, no entanto, é um pouco não ortodoxo. Sem hesitar, ele diz a ela que ela é incrivelmente bonita, mas seu verdadeiro plano é a sedução. À primeira vista, isso parece uma jogada ridícula, mas na verdade tem um propósito. Primeiro, ele não quer perder tempo, então está indo para uma estratégia de curto prazo. Segundo, desde que ela não tem experiência com romance, ele acha que em vez de avanços lentos e sutis, uma abordagem direta será mais eficaz. No entanto, Ren, a oficial, reage com completo desgosto, se perguntando o que diabos ele está dizendo. Seishi, imperturbável, considera isso apenas o começo, a verdadeira batalha está prestes a começar. Ele aumenta a dose, elogiando-a novamente, dizendo que não há muitas mulheres bonitas como ela, especialmente aquelas que irradiam uma aura tão fria e poderosa. Além disso, ser uma policial que protege as pessoas a torna ainda mais incrível. Ninguém gosta de ser chamado de bonito, especialmente por alguém que acabou de conhecer. Seishi então pergunta se ela gostaria de sair para uma refeição juntos. Dentro de sua cabeça, ele nota que ela não está respondendo nada e que, até o final do dia, a morte pode ser seu único destino. Seu monólogo interno é interrompido quando Ren pergunta o que ele quer dizer com isso. Seishi reflete que, em circunstâncias normais, fazer alguém cair nessa tática é quase impossível, mas se ele quer fechar a distância entre eles, ele precisa ir até o fim. Então, em um movimento ousado, ele declara que é amor à primeira vista. Ren pausa. Processando suas palavras, após um momento, ela suspira, decidindo que não tem escolha a não ser aceitar seu convite. Mais tarde, Seishi entra em contato com Taka, que o instrui a levar Ren ao local designado naquela noite. No entanto, Seishi ainda não consegue entender completamente que tipo de pessoa Ren realmente é. De alguma forma, contra todas as probabilidades, ele conseguiu estabelecer uma conexão com ela. Mais tarde, em um café, Ren desliza um certificado de casamento sobre a mesa. Seishi, completamente atordoado, pergunta o que é. Ren, completamente séria, diz a ele que é exatamente o que parece. Confuso, ele pergunta por que ela está lhe dando isso, e sem hesitar, ela responde que é porque ele se apaixonou por ela à primeira vista. Uma flashback revela o passado de Ren. Ela sempre viveu rigidamente de acordo com as regras, nunca permitindo que experimentasse o amor. Ela nunca sentiu uma conexão com o romance e, com o tempo, convenceu-se de que não era para ela. No entanto, profundamente, ela invejava aqueles que tinham isso. Mas então Seishi apareceu, cobrindo-a de elogios, não importando quão difícil é para alguém. Muito poucas mulheres desgostam de serem chamadas de lindas e Ren não era exceção. No entanto, ela também se perguntava qual é a qualidade mais importante para um policial e por que Seishi estava dizendo essas coisas sobre ela. Foi por isso que ela perguntou o motivo dos elogios dele e Sade respondeu que era amor à primeira vista e, assim como isso, uma mulher apaixonada nasce, um monstro do amor. Voltando ao presente, Ren menciona que, se eles se casarem, ela se tornará Kerazuma Seishi Ren, mas Seishi internamente entra em pânico, pois havia dado um nome falso no relatório de objeto perdido, significando que toda essa situação está saindo do controle. Se as coisas continuarem assim, ele está condenado. Originalmente, seu plano era escapar o mais rápido possível. Seu alvo é um policial e, se eles se aproximarem, as chances de ela descobrir a verdade aumentam significativamente. O casamento definitivamente está fora de questão. Ele tenta desacelerar as coisas, dizendo que mal se conhecem e devem levar tempo para aprender mais sobre si mesmos primeiro, mas Ren, com os olhos perigosamente afiada, Ren insiste que, se o objetivo é o casamento, eles podem muito bem fazer isso imediatamente. Ela afirma que seu coração já está cheio de amor e que não existe tal coisa como um relacionamento falso. Nenhum deles quer recuar na desesperança. Seishi argumenta que eles não têm o selo oficial necessário para o registro do casamento, o que significa que eles têm que esperar. No entanto, Ren, completamente preparada, puxa o selo, provando que ela havia antecipado isso. Seishi, internamente, grita, ela é muito meticulosa. Além disso, ele usou um nome falso.
Se ela enviar isso, é o fim do jogo. Sua mente dispara, procurando uma saída. Se ele deixar as coisas irem mais longe, estará condenado. Sua única opção é protelar, então, pensando rápido, ele diz que se apressar em se casar seria uma perda de tempo e que eles deveriam. Comece sendo amigos primeiro. Ren sai repentinamente da mesa sem dizer uma palavra. Seishi pergunta onde ela está indo, mas ela não responde, então ele assume que ela está apenas indo ao banheiro. Ele suspira, olhando para cima, pensando consigo mesmo que fazer com que ela se apaixone por ele e não se apaixone pelo verdadeiro eles são igualmente difíceis. O tempo passa, mas Kirazuma-Ren ainda não retornou. Seishi se pergunta quanto tempo as mulheres levam no banheiro e começa a se sentir como se algo estivesse errado. Justo então, seu telefone toca. No momento em que ele atende, um grito ensurdecedor quase explode seu tímpano. Alguém na outra ponta da linha está gritando com ele, exigindo uma explicação. Seishi imediatamente reconhece a voz, é Takasa. Ele pergunta o que está acontecendo, mas Taka, soando desesperado, continua gritando que está em apuros e que Seishi precisa fazer algo. No entanto, justo quando ele está prestes a explicar mais, a ligação é abruptamente cortada. Enquanto isso, Ren está atirando em Taka, forçando-o a se esconder. Ele xinga ela para parar, mas ela continua atirando, sua expressão fria e aterrorizante. Seishi. Chega e Taka o chama de traidor, jurando que nunca o perdoará e advertindo-o para não pensar que as coisas serão fáceis a partir daqui. Mas, antes que ele possa dizer mais, uma bala cai perigosamente perto de seu rosto, silenciando Ren, com sua voz afiada e intimidadora. Diz a ele que ameaças não funcionam em um policial, na verdade, elas apenas adicionam à lista de crimes dele. Taka tenta se defender, mas Ren, friamente, afirma que ele foi pego em flagrante vendendo armas ilegais e outros contrabandos, então ela não tem escolha a não ser prendê-lo. Em seguida, ela se vira subitamente para Seishi e exige saber por que ele está ali. Pensando rapidamente, ele afirma que, desde que ela havia se ausentado por tanto tempo, ele ficou preocupado e veio verificar como ela estava. Ren afirma que odeia crimes indiscriminados e se pergunta se toda essa situação é resultado de uma traição. No entanto, o fato é que Taka foi pego em flagrante traficando armas. Seishi percebe que, se as coisas continuarem assim, as negociações vão tomar um rumo perigoso. Se ele parar Ren agora, isso seria interferir em uma prisão, mas se ele não fizer nada, as coisas vão sair do controle. Ainda mais fora de controle. Nesse momento, Taka faz um movimento, ele alcança sua arma sem pensar. Seishi se lança em Ren, derrubando-a junto com ele. Ren imediatamente entra em pânico, percebendo que Taka ainda tem sua arma. Ela diz a Seishi para sair de cima dela, mas ele grita que vai protegê-la. Tanto Ren quanto Taka ficam completamente paralisados e surpresos. As palavras de Seishi deixam espaço para diferentes interpretações. Ren, completamente mal interpretando a situação, pensa que ele está confessando sua devoção a ela. Enquanto isso, Taka assume que Seishi está apenas causando uma distração para que ele possa escapar, o que ironicamente é a suposição correta. Aproveitando o momento, Taka foge, desaparecendo da cena. Ren, no entanto, está muito perturbada para se concentrar no fugitivo. Seu rosto está completamente vermelho após o que aconteceu. Depois de um momento, ela se desculpa por ter agido tão friamente antes. Ela admite que, quando Seishi disse que não a trairia, isso realmente a fez feliz. Ela sorri, dizendo que, a partir de agora, eles podem começar a ser amigos. Enquanto isso, Sadishi está tendo um colapso interno. O que agora? Ren ainda tem o certificado de casamento e, se as coisas continuarem progredindo assim, ele está acabado. Pensando rápido, ele diz que não quer ser apenas amigo. Em vez disso, por que não ser algo mais do que amigos, mas menos do que amantes? Ren, com o rosto ficando ainda mais vermelho, processa as palavras dele. Essa relação estranha e indefinida parece inocente, mas intoxicante. Completamente confusa, ela concorda, dizendo que esse tipo de relação está bom. Seishi, percebendo que sua conversa suave realmente funcionou, internamente respira um suspiro de alívio, foi um golpe crítico. Sei está em uma situação complicada, ele está preso com uma aluna que insiste em chamá-lo de irmão mais velho e quer sair em um encontro, embora ele aprecie o sentimento,
Ele não vai cruzar essa linha, afinal, a garota ainda é aluna. A garota, é claro, não vê o problema, mas antes que eles possam continuar discutindo, Seishi casualmente pede que ela se vire e lá está Ren, com uma expressão como se tivesse acabado de pegá-lo cometendo um crime federal. Ela não é sutil sobre isso, jogando um dramático "quem é essa mulher?" Como se tivesse pegado ele traindo há uma hora. Seishi estava caminhando pela rua, afogado em angústia existencial, sua situação atual um pesadelo completo, seu trabalho como um artista do golpe já é arriscado, mas agora ele está lidando com Kirizuma Ren, uma policial. Se ela descobrir sobre seu pequeno negócio paralelo, é jogo sobre, mas se ele se recusar a cooperar com sua própria organização duvidosa, ele pode acabar aposentado permanentemente. Agora ele está preso em um equilíbrio brutal. Perto o suficiente de Ren para evitar suspeitas, mas não tão perto que ela descubra a verdade. É uma caminhada apertada sobre jacarés famintos, todos esperando por ele pelo nome. Enquanto isso, ele nota que uma garota está recebendo a pior apresentação de vendas da sua vida. De algum cara que afirma ser entretenimento de emergência. Deixando de lado o título duvidoso do produtor, ele está tentando convencer a garota de que ela tem potencial para ser modelo e que ele tem todas as conexões certas. Ela está começando a acreditar nele quando, de repente, Seishi aparece como um herói em uma campanha de conscientização contra golpes. O produtor fica instantaneamente irritado e tenta mostrar seu cartão de visita como se fosse um passe de ouro, insistindo que, se Seishi tiver dúvidas, ele deve apenas ligar para o escritório e verificar. Seishi, sem se impressionar, pega seu telefone e o golpista imediatamente fica defensivo, alertando que, se ele não gostar da resposta, processará por difamação. A garota começa a paniquem, sugerindo que eles simplesmente desistam antes que as coisas piorem, mas Seishi casualmente vira a tela do seu telefone para mostrá-la, surpreso por ele não ter ligado para a agência, mas sim para a polícia. O rosto do golpista fica pálido como um fantasma enquanto Seishi, completamente imperturbável, comenta que, por acaso, tem um amigo na força policial. Ela aparece instantaneamente no local, apontando sua arma para Seishi, e ele rapidamente pede que ela guarde a arma antes que as coisas fiquem fora de controle. Ren brinca com Seishi, dizendo que pensou que ele estivesse brincando com outra garota. Ele diz que não há necessidade de confirmar nada, e a garota agradece e rapidamente foge. Ren comenta que é uma boa coisa que Seishi tenha descoberto que o cara era um golpista, mas Seishi descarta como sorte. Nosso rapaz tem sido um artista do golpe por muito tempo. Ele se tornou muito bom em ler as pessoas, o que explica por que ele sabia o que estava acontecendo. Ren agradece a ele em seu papel de oficial, mas Sei apenas diz que há algumas coisas que ele não pode deixar passar. Como um artista do golpe, ele se orgulha do que faz, diferente daqueles golpistas fracos que são pegos com facilidade. Em sua mente, pessoas como essas não merecem simpatia. Ren, no entanto, muda de assunto e nota que ele parece ser muito popular, mencionando como aquela aluna estava feliz em se agarrar a ele mais cedo. Ela então tenta fazer o mesmo, mas Seishi habilmente evita, o que a irrita. Ela exige saber por que ele evitou ela, mas deixou que a outra garota se agarrasse a ele. De repente, ela pergunta de forma direta se ele se apaixonou pela aluna à primeira vista. Nesse ponto, somos lembrados de que o oficial Kirazuma Ren tem um instinto especial para detectar criminosos. Ela começa a pressioná-lo sobre como ele descobriu o esquema do golpista, quando o cara parecia completamente normal, e se ele é realmente tão honesto quanto age. Então, como se estivesse voltando à realidade, sua habilidade emprestada para detectar crimes volta a funcionar, fazendo com que ela perceba que havia baixado a guarda em torno dele. Ela começa a questionar por que ele fugiu dela mais cedo, mas quando Seishi diz que ela não é dona dele, ela puxa sua arma, declarando que vai puni-lo. Ele não tem ideia de por que está de repente em apuros, mas, então, ele comete o erro de dizer a ela que ela não é uma garota ingênua que possa ser brincalhada, o que a deixa tão confusa que, acidentalmente, dispara sua arma para o ar, tentando cobrir seu constrangimento. Ela insiste de forma desconfortável que não se importaria em ser sua, e ele sudanamente percebe que pode usar isso a seu favor. O amor deixa as pessoas cegas, e no caso de Ren, seus instintos aprimorados parecem ficar descontrolados quando as emoções estão envolvidas, mas ao mesmo tempo, isso também a torna ainda mais imprevisível.
E ele se pergunta como vai conseguir viver pacificamente com alguém que pode descobrir todos os detalhes suspeitos sobre ele antes que ele possa sequer processar tudo. De repente, Ren solta uma bomba. Ela sugere, sem rodeios, que eles comecem a namorar. Sai finge que não ouviu, mas ela repete, desta vez com ainda mais confiança. Ele lembra a ela que eles se conheceram literalmente ontem, mas ela argumenta que o amor não segue um cronograma. Ela acrescenta que as palavras dele sobre não usá-la realmente a tocaram, algo que ele imediatamente se arrepende de ter dito. Determinada a continuar avançando, ela até faz uma pose de arma de dedo brincalhona, completamente pegando de surpresa. Tenta desacelerar as coisas, dizendo a ela que os relacionamentos devem ser construídos sobre apoio mútuo, e não apenas apressados. Surpreendentemente, Ren leva isso a sério e concorda que as pessoas não devem se usar mutuamente, então ele propõe um compromisso. Em vez de oficialmente namorar, eles devem tentar algo que é mais do que amigos, mas menos do que amantes. Isso intriga Ren, mas ela pede que ele esclareça o que significa. Ele explica que eles poderiam sair em encontros, fazer compras juntos e jantar fora, mas Ren imediatamente o chama a atenção, apontando que essas são todas coisas que casais fazem. Para ela, isso basicamente significa que eles estão namorando. Sei insiste que isso é simplesmente a beleza da simplicidade, e o narrador explica que Wabi-Sabi representa a apreciação pela simplicidade. Ren pede um exemplo mais claro, então Sei descreve um cenário romântico de escola, onde eles estão compartilhando um guarda-chuva na chuva, parados tão perto que se tocam. Ren, perdida nessa fantasia, experimenta um intenso nosebleed anime, uma metáfora para excitação romântica, e Seishi percebe que o conceito de romance dela está preso em um nível de ensino médio. Na cultura japonesa, a simplicidade é uma virtude modesta. Ao aprender sobre a distância emocional juntos, seu vínculo se aprofunda naturalmente, fazendo com que Seishi aprecie isso mais do que amigos, mas menos do que amantes. No entanto, ele logo nota que Ren está parada muito perto, o que ela nega completamente, abraçando o conceito da beleza da simplicidade. Ela sugere que eles segurem as mãos, mas Seishi recusa instantaneamente, insistindo que isso vai contra a filosofia. Ela argumenta que até amigos fazem isso, mas ele rebate que apenas crianças pequenas seguem as mãos, justamente quando dois passam por eles, provando o errado. Encurralado, ele concorda que talvez seja aceitável, mas antes que ele possa reagir, Ren se algema a ele suavemente. Atordoado, ele entra em pânico enquanto ela observa sorrindo, apontando que eles estão conectados sem tocar, perfeitamente se encaixando na regra da beleza da simplicidade. Embora seja inteligente, ele a rejeita imediatamente, aterrorizado. Ren ainda não está a bordo com essa coisa toda de Wabi-Sabi, seja lá o que isso signifique para ela. Enquanto isso, nosso garoto está pensando internamente, sim, ela ouviu falar disso, mas vamos ser realistas, não somos amantes ou amigos, somos literalmente um policial e um criminoso, ele sabe que essa é a verdade, mas algo sobre isso simplesmente não está certo. Para mudar o clima, ele sugere que Ren pelo menos coma seu bolo, não que ela precisasse da sugestão, pois ela iria devorá-lo de qualquer forma. Mas enquanto ele a observa, algo inesperado acontece, ele se pega olhando para ela, percebendo que, sim, ela é realmente meio fofa. Não que isso importe, ele é um artista da fraude e sentimentos como esses são apenas distrações completamente desnecessárias. Não há sentimentos aqui. Antes que ele possa mergulhar mais fundo na negação, Ren o arranca de seus pensamentos com um movimento repentino. Resulta que ela está tentando alimentá-lo com um pedaço de bolo. Ele não está nem surpreso, pois viu isso vindo de longe. Na verdade, ele estava tão preparado para isso que já havia planejado sua resposta com uma cara séria. Ele desmonta toda a situação revelando uma verdade muito séria, ele não gosta de doces. Ren, imperturbável, questiona imediatamente toda a existência dele. Se for assim, por que eles estão mesmo aqui? Ele tenta contra-argumentar com lógica, afirmando que cafeterias não são apenas para alimentar um ao outro com bolo e que não se esqueça de que ela foi quem o arrastou para lá. Checkmate, certo ou errado? Ele começa a analisar excessivamente a mentalidade dela, concluindo que, se ela realmente acha que isso é romântico, então sua ideia de amor é direto de um drama de escola de ensino médio. Mas, isso não é motivo para ignorar o assunto completamente.
Talvez, se ela parasse por um segundo para se acalmar, veria as coisas mais claramente. Infelizmente, Ren não tem intenção de deixá-lo pensar por mais um segundo. Se ele não vai aceitar seu bolo, então há apenas outra opção, ele deve alimentá-la em vez disso. E, assim como isso, os alarmes mentais dele disparam. Sim, também viu isso vindo. O narrador interfere com algumas palavras de sabedoria. Alimentar alguém é totalmente uma coisa de casal e, se eles passarem por isso, estarão basicamente a um passo de distância de serem um item oficial. E, uma vez que isso aconteça, não há volta. De volta, é como caminhar em uma armadilha, feita de açúcar e vergonha. Ren, persistente, olha para ele com expectativa e então acontece, em uma tentativa desesperada de recuperar o controle, ele explode com algo que imediatamente dá errado. Em vez de enquadrar a situação como um momento fofo de casal, ele de alguma forma faz com que pareça que está alimentando um animal de estimação, o que, claro, leva Ren a se virar e verificar a reflexão na janela. E o que ela vê? Não uma cena romântica, mas um momento vergonhoso que realmente parece que ela é um filhote recebendo tratados. Fantástico! No momento em que ele finalmente faz um movimento, a situação já havia completamente virado. Ele pensou que era o que estava no controle, mas de alguma forma, sem sequer perceber, agora está em uma posição completamente passiva. Ren, por outro lado, está assistindo a isso se desenrolar e pensando, nossa, ele parece tão patético agora. Ele se esforça para recuperar o controle, afirmando que tudo isso está acontecendo muito cedo, enquanto o narrador oferece alguma perspicácia. Seu grande plano era manter a relação deles estritamente platônica, apenas como amigos, mas aqui está a coisa. Ele completamente leu a situação de forma errada. Resulta que Ren realmente quer levar a relação deles para o próximo nível, mas do seu ponto de vista, não se trata de romance, é mais sobre sair para uma refeição juntos. Ren sabe que tem que tomar a liderança se não quiser que o protagonista completamente mal entenda ela, já que ela nunca realmente pensou sobre garotos. Antes que isso se torne uma oportunidade rara, uma que ela não está disposta a desperdiçar, é exatamente por isso que ela é tão persistente. Se ela deixar esse momento escapar, quem sabe quando ela terá outra chance? Como as coisas não estão exatamente indo do seu jeito, ela passa para a próxima fase do seu plano. Ela pergunta a Seishi se pode dar um gole no seu café. Ele está tão pego de surpresa que quase engasga com a bebida, cuspindo-a em choque. Ele exige saber por que ela não pede o seu próprio café. Ren, sempre calma, explica que ela quer experimentá-lo, mas não o suficiente para se comprometer com uma xícara inteira. Então, com uma cara completamente inocente, ela acrescenta que compartilhar é o que os amigos fazem. É aí que ele percebe que caminhou direto para uma armadilha, porque ela disse a amigos, ele não pode exatamente recusar-se em tornar as coisas estranhas. Mas, enquanto ele processa a situação, seus olhos se arregalam de horror. Isso não é apenas sobre café, é um beijo indireto. Justo quando ela está prestes a pressionar os lábios contra a xícara, Seishi entra em pânico e explode com uma pergunta. A amizade é realmente o seu único motivo para fazer isso? Ren pausa por um segundo, então lhe dá um olhar conhecido e devolve a pergunta. É isso que ela estava pensando? Isso completamente o deixa desorientado. Espere, há algo mais que ele está perdendo aqui? Antes que ele possa sequer tentar descobrir, Ren casualmente puxa o seu telefone. Quando ele pergunta o que ela está fazendo, ela responde de forma displicente. Diz que ela apenas enviou uma mensagem de texto para seus colegas de trabalho, informando que está compartilhando um café com um amigo. Ele imediatamente entra em pânico. Ren, com um sorriso malicioso, como um gato que acabou de cornerar um rato, diz a ele para pensar em como os outros podem interpretar isso. Ele começa a procurar uma saída, mas antes que ele possa pensar em algo, Ren solta outra bomba. Talvez ele devesse conhecer seus colegas de trabalho. Seishi, absolutamente aterrorizado, entra em pânico e afirma que ele já teve muito cafeína. Seu café deve estar frio agora, então eles devem simplesmente pedir um novo. Mas Ren rejeita essa ideia instantaneamente, dizendo que ela não se importa que esteja frio. Ela levanta a xícara, completamente preparada para dar um gole, mas então ela para repentinamente. Seishi observa ela hesitar e pergunta se ela realmente não gosta de café, afinal. Ren, parecendo vulnerável de forma incomum, admite que não é o problema.
Sua mão está até tremendo. Resulta que ela odeia coisas amargas. Normalmente, ela afoga seu café em açúcar, mas como essa xícara não é dela, ela não pode simplesmente despejar uma montanha de adoçante nela. Afinal, se eles estão compartilhando, não seria justo mexer com a bebida dele. Ela suspira em derrota e confessa que ela é uma mulher de 24 anos que não consegue sequer dar um gole em café preto sem açúcar. Vendo-a assim, Cixi deixa escapar um longo suspiro e cede, pedindo um macchiato e um café de caramelo, dizendo a ela que não vai rir, e que, na verdade, acha isso um pouco engraçado. Um pouco mais tarde, após adicionar o que parece ser uma fábrica inteira de açúcar à sua bebida, Ren dá um gole e pergunta casualmente a se o café de hoje está mais doce do que o usual. Ele suspira aliviado, pensando finalmente que o caos está sobre, mesmo que não goste de como as coisas se desenrolaram, mas sabe que se os instintos afiados de Ren entrarem em ação novamente, ele estará em apuros. Mentalmente, ele a compara a um gato mimado, que brinca com sua comida antes de comê-la. Então, do nada, Ren o chama, lembrando que ele não gosta de coisas doces. Ele confirma isso, se perguntando aonde ela está indo com isso, e então ela observa que ela não gosta de coisas amargas, e com uma expressão completamente séria, declara que isso significa que eles deram mais um passo em direção a se tornarem um casal. Se quase, derruba sua xícara de pura surpresa. Desculpe, o que? Ele exige saber, como ela chegou a essa conclusão. Ren, tão confiante quanto nunca, lembra que foi ele quem disse que aprender sobre cada um aproxima as pessoas. Ele pisca, se perguntando ele realmente disse isso. Ren sorri, segurando seu telefone. Sim, ela até gravou. Ele desaba na derrota enquanto Ren casualmente pede outro café, parecendo tão satisfeita quanto um gato que acabou de derrubar algo da mesa de propósito. E é aí que ele percebe que a mulher sentada à sua frente não é apenas um gato mimado, é uma predadora de verdade, lambendo os lábios enquanto olha para sua presa. Mais tarde, Cixi encontra-se em outra saída com Ren, embora ele não esteja certo se poderia chamá-la de isso, ela casualmente a rótula de passeio de namoro, mas para ele parece mais uma prisão em andamento. Mais tarde, ele desabafa com Taka, querendo saber por quanto tempo ele terá que manter essa farsa com Ren. Kirazuma Taka, mal dando atenção a isso, diz a ele que o negócio está demorando mais do que o esperado e provavelmente durará cerca de 3 meses. Chocado, Cixi entra em pânico com a ideia de manter a decepção por tanto tempo. 3 meses parecem uma eternidade quando cada segundo carrega o risco de ser descoberto. Taka, impassível, lembra a ele que reclamar não mudará nada. Se ele realmente é um artista do golpe, melhor provar que pode manter o personagem até o fim. Sei tenta argumentar, mas Taka se afasta, deixando-o murmurando sozinho enquanto caminha. Ele processa sua situação. 3 meses, isso significa evitar contato desnecessário com Ren. Justo quando ele decide manter distância, buzina de carro soa atrás dele, é Ren patrulhando sozinha. Ele pergunta por que ela não está com um parceiro e ela explica animadamente que deixou-os para trás porque sentiu o cheiro de crime e então o viu. Para ela, isso é obviamente destino, o poder do amor guiando-a até ele. Cixi, suando, insiste que não é mais do que coincidência, mas ela rapidamente contra-argumenta que se ele expressa romanticamente, ela não tem como argumentar de volta. Suspirando, ele insiste que está apenas apresentando fatos e tenta se desculpar, não querendo interferir com o trabalho dela. Ren, no entanto, é alguém que leva as coisas ao pé da letra, chamando de destino, e sutilmente distancia seu relacionamento de qualquer coisa romântica. Mas antes que ele possa se afastar, ela oferece uma carona para ele. Ele hesita, mas ela insiste, deixando sem escolha a não ser entrar no carro. Enquanto dirigem, ele se pergunta para onde estão indo, certamente não para a delegacia de polícia. Ele nunca lhe disse onde mora. O que ela está planejando? Ela então direciona a conversa de volta para seu relacionamento, apontando que eles não são exatamente um casal ainda, são mais do que amigos, mas não exatamente amantes. Desde que se conhecerem foi parte do processo, não é hora de tornar as coisas oficiais. Ele lembra de sua discussão recente sobre doces, que é basicamente tudo o que eles aprenderam sobre cada um, mas Ren o pressiona, querendo uma resposta clara, quando eles devem começar a namorar de verdade, hoje, amanhã, o dia seguinte? Cixi entra em pânico,
Isso é exatamente o que ela estava avisando. Ele percebe que ela não vai deixá-lo ir sem uma resposta. Ela lhe diz que gosta da dinâmica deles, acha a atitude dele charmosa e entende que os homens tendem a ser os românticos em um relacionamento. Como o ditado diz, os homens são românticos e as mulheres são realistas. Meio que no meio da conversa, a mão dela escorrega do volante, fazendo o carro tremer. Seishi grita para ela se concentrar. Internamente ele procura por uma estratégia. Se eles oficialmente começarem a namorar, as expectativas dela aumentarão e ele corre o risco de ser descoberto. Talvez ele possa usar uma tática de negociação, porta na cara. Se ele sugere algo extremo, ela o rejeitará, tornando mais fácil impulsionar sua preferência real testando isso. Ele pergunta quando ela preferiria que eles começassem a namorar, sem hesitar. Ela responde, hoje, agora mesmo. Pego de surpresa, ele rapidamente recua, dizendo que, embora eles tenham que decidir eventualmente, hoje parece muito cedo. Ele faz uma contraproposta, 6 meses. Ren deixa escapar um grito dramático e Seishi se apressa em calmar ela, lembrando-a de se concentrar na estrada. Ele esperava comprometer usando negociação, mas Ren não é do tipo que desiste. Mudando de tática, ele afirma que, se eles vão namorar, preparativos adequados precisam ser feitos. Um carro de polícia não é exatamente o ambiente ideal para algo tão importante. Suas palavras a deixam confusa, fazendo-a corar, pois ela interpreta mal sua declaração como uma proposta. Com ela momentaneamente desorientada, ele contrapõe com uma nova oferta, 3 meses, em vez de 6. Ele tem que fazer isso funcionar. Para sua surpresa, ela concorda. Então, sem aviso, ela para o carro, anunciando que eles chegaram. Saindo do carro, Seishi olha em volta, confuso. Eles estão no topo de um prédio, com uma vista deslumbrante. Ela lhe diz que é seu lugar favorito e que pensou que poderia animá-lo, pois ele parecia cansado. Percebendo que essa era a verdadeira razão da viagem, ele pergunta se era realmente tudo o que havia. Ela sorri, perguntando se ele se sente melhor agora. Ela admite que, além de saber que ele não gosta de doces, ela ainda não sabe muito sobre ele. Então, pegando a mão dele, ela promete que, se for para ele, ela, disposta a expor tudo, corando, ela o insta a não guardar tanto para si mesmo. Seishi fica vermelho, quase caindo por ela no momento. Isso é ruim, como um vigarista, afeto genuíno é completamente estranho para ele. Se ela confessar agora, será quase impossível recusar. Desesperado para mudar de assunto, ele desajeitadamente direciona a conversa para outro lugar. Ren, sem se impressionar, o chama de densamente ingênuo. Seishi se pergunta se, por uma vez, ela não está sentindo as vibrações de crime habituais ao seu redor. Talvez ele tenha conseguido evitar sua suspeita. De qualquer forma, são apenas 3 meses, ele só precisa aguentar. Desculpe, Renker Azuma, se ele não fosse um vigarista e ela não fosse uma policial, talvez as coisas pudessem ter sido diferentes, mas não é o caso. Ele não pode se apaixonar por ninguém. Justo quando ele pensa que a noite está acabada, Ren anuncia que há mais um lugar que ela quer levá-lo. Seishi fica paralisado, sua mente em completo desejo. Como chegou a isso? O que é essa situação? Ele olha em volta, tentando processar tudo. Sim, não há erro, isso é definitivamente um hotel de amor. Sua confusão só cresce. Por que diabos Ren o trouxe aqui? Ela havia dito que queria mostrar-lhe mais um lugar, mas ele havia baixado a guarda, assumindo que sua compreensão do amor era tão inocente quanto a de um estudante do ensino fundamental. Antes que ele possa completamente entender a situação, Ren sai do banheiro, envolto em uma toalha, e casualmente se senta ao lado dele. Sua experiência com mulheres como um vigarista sempre foi sobre manipulação, vendo-as como alvos em vez de interesses românticos, mas mesmo para ele, a presença de Ren é difícil de ignorar. Seus olhos são atraídos para ela, mesmo que apenas por um momento, e ele tenta se sacudir disso. Ele lembra a ela que eles haviam concordado em esperar 3 meses antes de oficialmente namorar, então por que estão mesmo aqui? Ele hesita, tentando encontrar as palavras certas, mas ela olha para ele completamente sem entender. É então que ele percebe, ela nunca realmente concordou com isso.
A realização o faz rir histericamente. Na época ele pensou que havia conseguido convencê-la, mas agora ele começa a se perguntar se Ren havia estado apenas brincando com ele o tempo todo. Ela é ainda mais inteligente do que ele esperava. Seu corpo reage por instinto e, por um momento, ele se transforma em sua abordagem usual, pronto para ir junto com isso, mas justo quando ele se move para agarrá-la, ele para, com um pedido silencioso, pedindo-lhe que não o humilhe mais. Como um artista do golpe, tudo isso é apenas parte do trabalho, mas essa situação é diferente. Ele não estava esperando ser o alvo de uma armadilha. Seus pensamentos congelam por um segundo, mas seu corpo lembra a rotina. Ele começa a agir quase como se estivesse em piloto automático. Ela é inexperiente, ele estava prestes a seguir em frente por hábito, mas agora ele se força a parar. Sua perspectiva muda. Ele não está lidando com um alvo, isso não é apenas mais um golpe. Ele está muito ciente do peso da situação. Ela pergunta o que está errado e ele recua, dizendo que não pode se deixar levar por alguém inexperiente. Ela descarta, dizendo que não se importa, mas ele insiste, mesmo que ela não se arrependa agora, ele se arrependeria. É tudo que há para isso. Sua expressão cai por um momento, antes de ela perguntar calmamente se ele está ficando com medo. Algo em sua voz o faz reagir sem pensar. Ele agarra seus ombros, frustrado, e a chama por evitar contato visual, por tentar esconder seu corpo de forma sutil, profundamente. Ela também está nervosa, não é? Ela está tremendo, mesmo que ela peça para ele ser gentil, as coisas nem sempre saem como planejado. Ele a pressiona sobre isso, usando sua inexperiência como uma forma de quebrar sua determinação, e por um segundo, ele pensa que está certo, até que ela explode. Sua paciência finalmente acaba, ela grita com ele, cansada de como ela está sobreanalisando tudo, ela está doente de suas desculpas e está cansada de ele agir como se soubesse melhor. Se uma mulher se oferece a ele, por que ele não aceita simplesmente? Frustrada, ela agarra sua gola, exigindo saber se ele acha que ela é tão feia. Ele tenta protestar novamente, mas ela de repente lhe dá um olhar provocante, inclinando a cabeça. É então que ela o atinge com um sorriso e pergunta se ele é virgem. A acusação o faz parar, sua mente curto-circuita por um segundo. Ela continua, cutucando seu orgulho, rindo sobre como tudo faz sentido agora, sua hesitação, sua constante sobreanálise. Claro que ele é virgem, isso explica tudo. Ouvi-la dizer isso com tanta confiança o faz explodir internamente. Ela tem nervo, provocando-o apesar de ser inexperiente ela mesma, irritante, continua a provocá-lo. Apontando como ele sempre se retrai quando as coisas ficam muito reais, ela até chama isso de meio fofo. É isso aí, ele não vai deixar que ela tenha a última palavra, ele se levanta, dando um passo mais perto dela. Se ela está tão segura de si mesma, então tudo bem. Ela não deve subestimá-lo. Ela sorri, agindo como se finalmente tivesse ganhado. Ela assume que ele finalmente cedeu, mas ele para nos trilhos com uma simples declaração, ele expõe claramente, se eles seguirem em frente. Com isso sem namorar, há apenas uma maneira de definir esse tipo de relacionamento, um relacionamento puramente físico, é isso que seria, as palavras a atingem como uma marreta, ela congela. Todo seu corpo fica rígido, ela treme. Isso não é o que ela queria, ela recua. Dele, olhando horrorizada, ele observa como a realização se instala e assim, sem mais, ela foge. Ele suspira enquanto ela corre para fora, lembrando-a de não esquecer suas roupas. Ele se senta novamente, passando a mão pelos cabelos, murmurando sobre como foi um pouco de desperdício, após todo o esforço, toda a atenção. Termina assim, antes que ela sai completamente, ele faz um último comentário, apontando como é ridículo trazer um carro de polícia para um hotel de amor. Isso é o suficiente, a raiva dela volta a flarar novamente e ela sai gritando que ele melhor se lembrar disso, enquanto ela acelera em direção à saída no carro de polícia. Outro policial pega vista disso, olhando confuso, aquele era definitivamente o carro de patrulha de Ren. A colega de Ren, Tabasa, está fumegando de frustração, exigindo que Ren conte a verdade sobre o que ela tem feito. Ela está convencida de que tem todas as provas de que precisa. Ren
Atordoada e tentando manter a calma, insiste que não fez nada de errado. Bem, ao menos não com sucesso, ela admite. Que tentou algo, mas não deu certo. Aparentemente o cara que ela está vendo é do tipo que gosta de tomar as coisas devagar nos relacionamentos. Os ouvidos de Tibas praticamente se erguem ao ouvir a palavra ele e, de repente, todas as suas habilidades de interrogatório são redirecionadas para uma única pergunta em chamas. Ren tem um namorado? Ren, agora corando tanto que poderia iluminar uma pequena cidade, gagueja que ele não é tecnicamente seu namorado, ainda, mas eles estão naquela fase desconfortável, mas emocionante. Fase de ser mais do que amigos, mas não exatamente amantes. Essa revelação atinge Tabasa como um caminhão. Ela conhecia Ren desde a infância e em todos esses anos, nunca viu Ren sequer olhar para um cara, e agora? De repente, Ren tem um homem. O choque é real, ela sente uma estranha mistura de emoções borbulhando. Talvez até um pouco sentimental, o que, claro, ela nunca admitiria. Ren notando a mudança, rapidamente se desculpa, mas Tabasa sacode. Em vez disso, ela graciosamente perdoa Ren por abandonar suas funções. Pelo que ela assume que foi uma escapada romântica para um hotel de amor, Ren imediatamente a corrige. Mas também percebe que talvez não seja a melhor hora para falar sobre coisas felizes de relacionamento. Especialmente desde que Tabasa acabou de terminar com seu namorado, previsivelmente, Tabasa não aprecia a lembrança e dramaticamente declara que encontrar um novo homem é tão fácil para ela. Ren simplesmente acena com a cabeça, levando-a a sério, o que apenas irrita Tabasa mais. Para ela, a única coisa pior do que a dor de amor é alguém acreditar sinceramente que ela está bem quando, na verdade, está girando, tentando retomar o controle da conversa. Tabasa começa a interrogar Ren sobre esse homem misterioso. O que ele faz para viver? Qual é o seu número? Onde ele mora? As respostas de Ren variam de não sei a ele simplesmente me pega quando saímos e com cada resposta, os níveis de suspeita do chefe aumentam dramaticamente. Como é que Ren sabe literalmente nada sobre esse cara? Mas então Ren deixa a bomba. Ela sabe uma coisa muito importante. Ele tem uma técnica incrível. Tibasa quase engasga com a própria incredulidade. Ren, completamente alheia, apenas acena com a cabeça, animada, pensando que finalmente deu aos amigos algumas informações úteis. Enquanto Tabasa está internamente gritando, juntando tudo, Tabasa decide que esse cara definitivamente está tramando algo. Ele é tímido, mais experiente, romântico, mais evasivo. Ele aparece para encontros, mas não mantém contato. A matemática não bate. Ren, no entanto, ainda está flutuando nas nuvens do primeiro amor, completamente despreocupada, quando Tabasa alerta que ela pode estar sendo enganada. Ren ri e brinca que Tabasa está apenas com ciúme. É isso, Tabasa já teve o suficiente. Se Ren não acordar, ela pessoalmente arrastará esse cara Seishi para a luz e exporá qualquer negócio sombrio que ele esteja escondendo. Mais tarde, naquela noite, Ren e Seishi estão em um encontro que termina suspeitosamente cedo. Se desculpa, dizendo ele tem assuntos urgentes para tratar, mas promete vê-la em breve. Tabasa, observando de longe, não está comprando isso. Quem deixa um encontro às 7 horas da noite? Que tipo de nonsense é esse? Ren pode estar apaixonada, mas Tabasa está em alerta alta. É hora de fazer algum trabalho de detetive. Ela começa a seguir Seishi. Por um tempo, não encontra nada fora do comum. Então ela vê ele parar para acariciar um gato. Ok, talvez ele não seja todo mal. Gatos não gostam de qualquer um. Sentindo-se estranhamente tranquilizada, ela tenta acariciar o mesmo gato, apenas para ele fugir imediatamente, como se tivesse visto um fantasma. Rude, ela o segue um pouco mais, mas eventualmente conclui que ele provavelmente é um cara legal. Talvez apenas para ter certeza, ela continua observando, mas justo quando ela perde de vista e começa a correr para alcançá-lo, um grupo de caras suspiciosos a para, fazendo comentários indesejados. Antes que ela possa até mesmo fechá-los, Seishi aparece como um cavaleiro em roupas casualmente elegantes, pega a mão dela e a puxa para longe, deixando-os encrenqueiros em choque. Tabasa, um pouco envergonhada, mas grata, agradece a ele, admitindo que, normalmente,
ela não teria permitido que se colocasse em uma situação dessas. Seishi, sempre o cavalheiro, simplesmente lhe diz para ter mais cuidado, porque, afinal, ela é uma mulher antes de ser uma policial. As palavras a pegam, de surpresa, atingindo-a em algum lugar profundo, não que ela admitiria. Enquanto ele se vira para sair, ela aproveita o momento e lhe faz algumas perguntas casuais, nada muito óbvio, apenas o suficiente para sondar. Ele afirma que acabou de terminar uma reunião e estava indo para casa, e embora tudo pareça razoável, algo nele ainda parece estranho. Tsubasa se afasta casualmente, jogando um rápido adeus para Seishi, certificando-se de se apresentar antes de desaparecer na noite, enquanto os dois caras que a estavam incomodando anteriormente ainda estão parados ali, agora parecendo bastante envergonhados. Resulta que eles não tinham ideia de que ela era realmente uma policial. Ops, eles se desculpam rapidamente com Seishi, mas ele não está em um humor muito perdoador. Seu olhar sozinho é suficiente para fazer com que eles suem. Ele lembra eles, não muito gentilmente, que se a polícia algum dia descobrir sobre sua conexão com ele, as coisas não terminarão bem. Exatamente no momento em que Ketaka aparece, todo relaxado, como sempre, dizendo a Sai para relaxar com eles, ele promete dar-lhes uma boa repreensão mais tarde, embora, conhecendo, provavelmente não seja tão sério. Então ele se vira para Sai, perguntando como está funcionando o arranjo do documento falso. Sai admite que foi perfeito, o timing foi perfeito e foi útil logo de início, mas, como sempre, ele resmunga sobre como essas coisas devem ser realmente resolvidas com antecedência, não na última hora. Como sempre, Taka, completamente imperturbável, apenas dá de ombros e se desculpa, como se não fosse grande coisa. Enquanto Sai observa Tsubasa se afastar, ele começa a juntar as peças. Ele sabia sobre ela por causa de sua investigação, ela é a parceira de Ren, afinal. Mas ele não tinha ideia de que ela era a que o estava seguindo. Agora isso é um pouco preocupante. Ele só espera que ela não se torne um problema real. Enquanto isso, Tsubasa ainda está perdido em pensamentos. Aquele comentário, "Você é uma mulher antes de ser uma policial", foi um pouco doce. Na verdade, mas então um pensamento atinge. Espera um minuto. Ela nunca lhe disse que era uma policial. Isso é um pouco suspeito. Talvez ele não seja tão inocente quanto parece. Afinal, posso ouvir você.